Olá, prezados alunos do curso técnico em informática para a web. Daremos início a mais uma disciplina do curso. Eu me chamo José Edson. Estou disponibilizando o meu e-mail para qualquer eventual dúvida que porventura vocês tenham. E durante todo o decorrer de 9 semanas estaremos juntos dentro dessa disciplina. Atualmente eu sou professor da Universidade Federal do Piauí e fui convidado para ministrar essa disciplina no curso de Técnico em Informática à Distância. Então, vamos dar início à disciplina. Conjuntamente com essa primeira videoaula, vocês estão recebendo e terão acesso no ambiente virtual de aprendizado, no AVA, no caso no ambiente Moodle, o plano da disciplina Programação para a Web. No plano da disciplina estão todas as informações necessárias, a bibliografia básica que vocês devem utilizar, enfim, demais informações no decorrer das semanas. Eu fiz um pequeno apanhado nos primeiros slides das atividades que estão planejadas para cada uma das semanas. Eu vou passar bem rápido nesses slides, porque a cada semana que nós começarmos, nós veremos em detalhes essas informações. Então, a semana que se inicia, que é esta, que a gente está dando início, a gente vai ver conceitos de desenvolvimento cliente-servidor, vamos ver uma introdução sobre a linguagem que utilizaremos, no caso PHP, e também faremos a configuração do ambiente para desenvolvimento das nossas aplicações, no qual nós utilizaremos durante todo o decorrer do curso. Na semana 2, dando prosseguimento, veremos os tipos de variáveis em PHP, as suas estruturas de controle e os operadores utilizados na linguagem. Na semana 3, veremos como criar funções personalizadas com a linguagem PHP e também conhecer muitas funções que estão embutidas na linguagem, e qual poderemos fazer uso, como ao final dessa aula de hoje já poderemos ver um pequeno exemplo para a gente testar o PHP. Na semana 4, nós faremos uma primeira avaliação de aprendizagem, do qual faremos a avaliação dessas 3 primeiras semanas do curso. Dando continuidade, na semana 5, nós trabalharemos com formulários. O envio de dados através de formulários, e aí para isso a gente vai precisar conhecer os comandos get e post, e também o tratamento de exceções em PHP. Na semana 6, faremos e desenvolveremos um pequeno sistema web com operações de inclusão ou exclusão, são as operações aqui que a gente vai conhecer mais à frente, que a gente denominadamente chama de CRUD, e para isso nós utilizaremos o PHP com o banco de dados MySQL. Até a semana 6, nós veremos a criação de aplicações web utilizando a linguagem PHP com o ambiente web server com o Apache e a integração com o banco de dados MySQL. E para enriquecer um pouco mais a disciplina, foi solicitado pela coordenação que nós pudéssemos também demonstrar um pouco de como criar aplicações para a web para rodar em dispositivos móveis. E como essa arquitetura mobile tem crescido bastante para tablets e smartphones, e o ambiente Android hoje ele praticamente ultrapassou a arquitetura iOS da Apple, nós escolhemos desenvolver pequenas aplicações, conhecer um ambiente de desenvolvimento e o conceito, o paradigma, vamos dizer assim, novo de desenvolvimento de aplicações orientado a eventos. Para isso a gente vai utilizar o App Inventor, que foi desenvolvido pelo MIT, e a gente vai ver que a vantagem de utilizar isso é que a produtividade do desenvolvimento do aplicativo é bastante grande. Então a gente vai desenvolver rapidamente um aplicativo e a gente vai criar alguns exemplos para que vocês possam desenvolver outros com mais tempo. Então aí estão alguns exemplos. A gente vai criar pequenos aplicativos com botões, com labels, list pickets, implementação também com mapas. Vocês verem como é bastante fácil hoje a gente poder estar desenvolvendo um aplicativo para rodar nesses ambientes mobile. Então, passado esse primeiro momento, do qual a gente falou um pouco sobre o que a gente vai fazer na disciplina,
a gente dá início, nesse momento, aos conteúdos referentes à primeira semana, que vocês vão, né, ter todo o material aí complementar na plataforma. Então a gente começa aqui falando um pouco sobre os objetivos dessa primeira semana, que é aprender sobre os conceitos de desenvolvimento web no padrão cliente-servidor. Vocês fizeram um pouco disso na disciplina de fundamentos, desenvolvimento web, só que com páginas estáticas, utilizando apenas o HTML, talvez, não sei, talvez um JavaScript, enfim. Mas agora a gente vai trabalhar esse conceito de desenvolvimento web cliente-servidor, utilizando uma linguagem que proporcione páginas dinâmicas, né? Então a gente, para isso, vai conhecer a origem da linguagem que nós utilizaremos, no caso PHP, falaremos dela um pouco mais à frente, a sua sintaxe básica, características e aplicações, e também faremos na aula de hoje a configuração de um determinado ambiente de desenvolvimento, que a gente vai ver daqui a pouco. Nesta primeira semana, serão abordados esses conceitos introdutórios da linguagem PHP, né, como a gente acabou de falar, e a instalação e configuração do ambiente de desenvolvimento. Então, toda essa parte que nós veremos hoje, vai ser muito importante. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar me enviando e-mail, porque essa configuração ela tem que ficar pronta nos computadores de vocês, para que no decorrer das próximas aulas vocês possam estar diretamente, né, já fazendo os exemplos que nós trabalharemos. Bom, porque inicialmente você pode estar se perguntando, na disciplina de programação para web do curso, né, foi escolhido a linguagem PHP. Então, inicialmente a gente pode falar um pouco sobre o PHP, que é uma linguagem que tem crescido muito no mercado, né, desde a sua criação, e já está com algum tempo que a linguagem foi criada, por volta de 95, por Ramos Ledorf. Ele criou uma linguagem inicialmente chamada de Personal Home Page Tools, né, que significa ferramentas para páginas pessoais, e assim, com algumas características muito interessantes desde a sua criação, né? Então é uma linguagem de script, no qual ela é embutida dentro de um código HTML simples, que vocês já conhecem, tá? Então isso faz com que a linguagem seja muito poderosa, né? E também uma das características é que a curva, o nível de aprendizagem dela é bastante rápida, tá? Então até mesmo pessoas que não têm muito conhecimento sobre programação, conhecendo já um pouco sobre a sua sintaxe básica e os seus operadores, enfim, a construção de funções, rapidamente conseguem já desenvolver uma aplicação web, né? Então esse é um dos motivos para a gente estar utilizando o PHP, tá, como linguagem para a disciplina de fundamentos para web, juntamente, como a gente viu, né, ao final do curso, com a linguagem que desenvolveremos aplicativos com o App Inventor. Então essa assim, diríamos assim, uma vantagem, tá? E outra vantagem também é a segurança que a linguagem proporciona, que a gente vai ver que o servidor web que vai executar o trecho do código PHP embutido dentro do meu HTML, quando ele retorna o processamento dessa parte, dessa tag PHP, ela mostra ou devolve para o servidor web apenas HTML. Então o cliente, a página cliente, não consegue visualizar, né, essa programação que foi construída pelo programador. Então essa, vamos dizer assim, seriam as vantagens da utilização da linguagem PHP. Então, também a gente pode, assim, comparativamente com o que vocês já conhecem, que vamos supor aí que seja esse cenário que vocês trabalharam de uma requisição de página HTML estática, do qual vocês têm as tags HTMLs aqui, como vocês já bem conhecem, né, as marcações, e simplesmente aqui dentro do body da programação da minha página, eu vou colocar aqui o que eu quero que seja executado na minha página. Então por isso que sempre vai funcionar assim: o meu cliente vai solicitar a página, vamos supor que fosse essa página aqui, que está armazenada nesse servidor web. Então simplesmente o servidor web vai retornar com essa página para o cliente, e o próprio navegador do cliente vai fazer a interpretação, né, das tags HTML que estão contidas dentro da página, né, sem nenhum tipo de programação embutido dentro do meu código. Alguém poderia dizer assim: professor, mas e o JavaScript? Ou, né, uma linguagem de script que eu pudesse ter dentro dela? Ainda assim, né, com algumas coisas que ela pode fazer, eu não posso considerá-la como uma linguagem de programação web dinâmica, né, que seria aqui o nosso próximo passo,
tá? Então, diferentemente do exemplo anterior, o PHP, tá, ele é uma linguagem do qual a execução do código PHP ele fica do lado do servidor. É o que nós chamamos de server-side script. O que é isso, professor? Então, na verdade, o funcionamento do PHP, diferentemente da página web estática, né, a requisição continua partindo do navegador do cliente, através de uma requisição HTTP para o servidor web, ou web server. Esse servidor web server é que vai consultar, caso ele tenha algum trecho de código programado em PHP, consultar o módulo de interpretação do PHP. Eventualmente, se esse código tiver algum acesso ao banco de dados, ele vai fazer esse acesso e retornar com as informações. E quando o módulo PHP fizer toda essa execução, ele vai devolver apenas a HTML para o servidor web Apache. No nosso caso aqui, tá? E aí, por fim, o servidor web Apache vai devolver para o navegador do cliente essa página. Lembrando, como a gente disse anteriormente, alguns slides que já se passaram, isso faz com que a programação torne-se bastante segura, né, do ponto de vista do cliente não conseguir visualizar o meu código PHP, porque ele vai ficar armazenado apenas no servidor. Ok? Então, isso é o que caracteriza o que nós chamamos de server-side script, né? Então, a programação ela vai ficar contida no servidor web. Ok? Bom, então, coloquei aqui no slide para que vocês possam depois lembrar, né, dessa minha fala, né? Então, de que depois de processar o código PHP, apenas o que for gerado em HTML será enviado de volta para o usuário. Tá? Então, como a gente acabou de falar, o usuário não conseguirá ver o código em PHP, que ficará apenas no servidor. Tá? O que eu acabei de falar, estão aqui os passos, né, que ocorrem quando esse processamento de uma página, vamos supor que alguma coisa .php é solicitada através de um HTTP para um servidor web. Então, aquele trecho PHP vai ser executado, né, pelo motor PHP, o módulo PHP, e vai ser devolvido para o cliente HTML puro. Tá? Então, vejam que é bastante simples aqui o entendimento de como essa forma de funcionamento de página web dinâmica, do qual a execução do script fica apenas do lado do servidor. Bom, como eu vou utilizar o meu PHP? Tá? Como a gente viu anteriormente, o meu PHP ele vai estar embutido dentro da minha linguagem estática HTML comum que vocês já conhecem, né? Trabalharam na disciplina Fundamentos de Programação para Web. Então, simplesmente a gente vai começar a conhecer aqui qual que é essa sintaxe. Então, eu tenho basicamente aqui as duas primeiras formas, que são as mais utilizadas, que nós utilizaremos aqui na disciplina, ou uma forma, né, padrão, ou uma forma simplificada. Para usar essa forma simplificada, daqui a pouco na nossa prática, eu vou mostrar que nós teremos que acessar o arquivo php.ini e habilitar aqui o que a gente chama de Short Open Tags. O que é isso, professor? Na verdade, é para que o meu interpretador, né, dos meus comandos PHP, que eu der, eles entendam a minha tag sem esse PHP aqui. Simplesmente menor, interrogação, comandos, interrogação maior. Observe que a sintaxe para os comandos que você der dentro da tag PHP, tá, é ponto e vírgula sempre no final de cada comando. Tá? Se você não fizer isso, certamente o teu programa vai dar um erro lá naquela linha que estiver faltando. Ok? Bom, eu tenho duas outras formas aqui abaixo, né, em modo script. Tá? Então eu teria que colocar a tag dessa forma, script language, entre aspas, PHP, e aí fecho aqui. E aí eu estou a minha seção de comandos script, tá? Então, seguindo aqui vamos supor aqui a forma de script que o HTML utiliza, e eu também posso utilizar aqui, né, no estilo ASP, né? Lembrando que nós não utilizaremos essa forma 3 e 4, sim. Vamos utilizar um editor de texto, né, convencional, o Notepad, pode ser um Notepad++, enfim, e simplesmente procuraremos habilitar Short Open Tags e utilizar essa segunda forma. Bom, então a gente viu há pouco, né, que o nosso código PHP vai estar embutido dentro da minha página HTML. Então a gente vai colocar isso aonde, professor? A gente vai colocar sempre no body, dentro do corpo da página. Então eu vou ter meu HTML, fecho o HTML,
abro o meu cabeçalho, o meu read, fecho o meu read, né? Eu tenho aqui um title, né? Um título da minha página, e dentro do meu body é que eu vou colocar, tá? O meu comando PHP aqui, para que o meu interpretador, lá no meu servidor, interprete esse trecho de código não como HTML simples, e sim como um código PHP, ou seja, repassando para, né, o processador PHP, do qual ele vai analisar a sintaxe, se está correta, e retornar o HTML, como a gente viu. Okay? Então é muito simples, o meu código eu vou colocar aqui, né, entre essas duas tagzinhas. Então tá aí um primeiro exemplo. Professor, o que significa esse echo? Tá? Então, na verdade, com muitas linguagens de programação, o echo, nesse caso da linguagem PHP, ele serve para escrever alguma coisa na minha tela. Tá? Então, eu coloquei echo, entre aspas, o que eu quero que escreva, né, o que apareça na minha tela, e ponto e vírgula. Ok? Então, após o ponto e vírgula aqui, eu fecho a minha tag, né, interrogação, né, sinal de maior. Tá? Então, vejam que é muito simples, certo? E não tem muito segredo nesse primeiro momento para a gente fazer o nosso primeiro exemplo. Né? Para fazer o nosso exemplo, o nosso primeiro exemplo, fazer esse teste, nós vamos utilizar um ambiente de desenvolvimento. Tá? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Então, eu coloquei o AMP Server e o LAMP Server. O que diferencia aqui o W é que esse pacote, né, do qual eu tenho MySQL e PHP, ele roda no Windows. E esse pacote aqui, que tem MySQL e PHP, ele roda, tá, no Linux. Ambos, né, tanto esse como o EasyPHP, utilizam como servidor web o Apache. Tá? Então vejam que eles utilizam, né, ferramentas aí open source, né, livre. Tá? Professor, qual que nós iríamos utilizar? Então, como não existe uma padronização dos laboratórios aí nos polos que vocês, né, então, como o curso é ministrado para vários polos, nós temos aqui que optar por um ambiente que talvez seja o mais comum, né, para a maioria dos alunos, né? Então, que são os que utilizam o ambiente Windows. Então, a gente poderia estar utilizando qualquer um desses dois. Nós vamos utilizar aqui, né, o EasyPHP. Tá? Quem quiser preferir, né, nós temos aí vários tutoriais na web, né, que vocês podem também consultar. E nosso material, na nossa bibliografia básica, né, é bastante simplificada essa instalação em ambiente Windows, né? Next, né, enfim, finaliza lá, e aí simplesmente a gente vai habilitar o serviço e algumas outras poucas configurações. Quem utilizar ambiente Linux, né, que for ter que utilizar aqui o pacote, né, LAMP, vai ter que ter um conhecimento prévio de instalação de pacotes, né, do teu sistema operacional, por exemplo, se for Debian, Ubuntu, né, enfim, aí você vai ter que estar um sudo, apt-get, install, o nome dos pacotes, né, o Apache, enfim, todos separados, né, no espaço, e aí, enfim, você vai dar um enter e ele vai, né, começar a instalação de todos os pacotes que você requisitar, ok? Qualquer dúvida, se alguém quiser, eu posso depois, como a gente vai configurar o EasyPHP, se alguém tiver dúvida no Linux, pode me enviar um e-mail que eu retorno tirando as dúvidas de vocês. Bom, então, vamos então fazer uma prática, né, instalar e testar o que a gente vai utilizar, que é o EasyPHP. Ele é bem simplificado, como o próprio nome está falando, né, então é bem simples, bem fácil. Tá? Então eu vou abrir aqui uma janela, vou abrir aqui o navegador, vou digitar aqui EasyPHP. Então há poucos instantes atrás você vai clicar aqui, né, no baixo aqui, vai procurar aqui esse pacote do EasyPHP, está na versão 12 ponto alguma coisa, certo? E vai clicar aqui, eu prefiro clicar aqui que ele já baixa direto, ok? Não vou clicar porque eu acabei de baixá-lo. Então simplesmente o arquivo de instalação é esse arquivo aqui, ok? Você vai simplesmente abri-lo, executar. Vai escolher a língua aqui, não tem muita opção, vai ser em inglês mesmo. E é aquilo que eu falei para vocês, né? Vou marcar aqui a licença, tá? Então, na verdade, você vê que é um pacote, né? Então, você vê que ele vem, não é um software só, né? É o PHP, o MySQL, o Apache, né? E veja que ele vem aqui com o PHP MyAdmin. Ele vai criar uma pasta aí, né? Tá dizendo que já existe, porque eu testei antes aqui, de mostrar para vocês, para que não ocorresse nenhum erro. E
Simplesmente agora é aguardar o término da instalação. Você vê que é bastante simples, não tem muita dificuldade. Enquanto ele instala, certo? Eu vou aproveitar aqui para adiantando e eu vou abrir aqui um Notepad e vou criar aqui uma pequena página para a gente fazer um teste. Então eu vou colocar aqui o meu HTML, ok, vou colocar aqui o meu cabeçalho, mid, ok, aqui ele já está dizendo que finalizou. Pergunta se eu quero executá-lo, né? E abrir o help, eu vou só executá-lo. Deixa ele executando lá em segundo plano. Observe que ele já está executando. Enfim, ele já é para estar funcionando. Vamos já ver se ele está realmente funcionando. Então eu tenho aqui o meu head. Eu coloco aqui a minha title, o meu título. Vamos chamar aqui de primeiro exemplo. Vou encerrar essa tag. Ok, então veja que eu estou criando aqui com tags normais, que vocês já conhecem. Encerrei o meu cabeçalho, encerrei o meu título, e aí então eu vou criar a minha tag, né, body, do qual, né, é a parte principal aqui, vamos dizer assim, do meu trecho de código. Ok, bom, como a gente viu, a sintaxe vai ser o que? PHP, e a tag que encerra, interrogação, sinal de maior. Então, como a gente viu, então tudo que a gente for escrever no meu código PHP, eu vou colocar aqui no interior dessa página, ok? Então vamos colocar então aquele comando echo e vamos colocar aqui uma frase, né? Escrito em PHP. Tá? Então veja que não é como se eu estivesse colocando uma mensagem em HTML simples. Quem vai escrever isso vai ser o motor PHP. E ao final, né, vamos colocar assim, eu tenho aqui o meu ponto e vírgula. Tá? Bom, eu vou salvar a página. Ok? Professor, aonde eu coloco a minha página? Tá? Então, todos esses ambientes de desenvolvimento, nós temos uma página chamada Document Roots, que fica dentro da pasta do programa. Tá? Normalmente essa pasta, na maior parte desses ambientes, né, Document Roots, por exemplo, no Linux é var, né, é www. Né? No caso aqui, se fosse o ambiente que a gente viu há pouco aí, o WAMP server, né, teria a pasta WAMP. Como a gente utilizou o EasyPHP, dentro da pasta vai ter uma pasta sempre chamada www. Então essa pasta aqui é o que a gente chama de Document Roots. Tá? Então dentro dessa pasta eu vou salvar o meu arquivo. Então o meu arquivo aqui eu vou chamar, sei lá, de teste.php. Ok? Bom, então quando eu der um salvar aqui eu vou substituir, porque eu tinha criado um exemplo. Tá? E vou fechar a pasta. Tá? Professor, como eu faço para saber se está tudo funcionando? Então você vai clicar aqui na tua barrazinha e vai abrir aqui, ó, com o botão direito, e você pode parar o servidor. Automaticamente quando você instala ele já está modo start, né? Então eu posso parar ou restartar o serviço, certo? Eu tenho aqui as configurações que eu posso fazer, ok? E vocês estão vendo que é bastante simples, né? Eu não tenho muita coisa aqui para estar configurando, ok? Bom, vamos então abrir uma página e vamos fazer esse teste. Então, nós vamos digitar o que a gente chama de localhost, né, que é aquele endereço lá que vocês viram lá na display de redes, né, 127.001, né, quando você quer, né, acessar a tua máquina, a tua própria máquina, né, então o servidor está rodando no modo localhost. Se você estivesse colocando dentro do servidor web que tivesse um domínio, você colocaria o domínio barra, né, o nome do arquivo que você está querendo acessar. Lembrando, se vocês fizerem a instalação e porventura isso não venha a funcionar, pode ser que ocorra do firewall do Windows bloqueie as portas que o PHP, a aplicação precisa funcionar. No caso, o HTTP, né, que é para a página web ser retornado do servidor web, tem que estar habilitada, né, tem que estar disponível, que é a porta 80. E mais à frente, quando a gente for usar banco de dados, a porta do MySQL deve estar habilitada, né, que é a porta 3306.
Ok? Então a gente vai fazer aqui, vai dar um enter. O host sempre vai ser o nome do site. Pode, se tiver rodando no servidor web, tiver um domínio, vai ser www.alguma coisa. No nosso caso aqui para teste, né, como a gente vai testar, vai criar o nosso código na nossa página, vocês vão sempre utilizar aqui o localhost, barra, né, no caso, o nome do arquivo que você está acessando. Ok? Então, voltando lá para o diretório, que está a minha pasta, o meu arquivo, que é o documento roots, né? Se eu quiser abrir aqui com um editor de texto mais elaborado, enfim, certo? Então eu posso abri-lo, né? E aqui, né, como vocês já devem ter visto na disciplina de fundamentos para programação web, você tem algumas vantagens em utilizar aqui esse tipo de editor, né? Então já faz algumas marcações, né? Enfim. Então vamos supor aqui, vamos fazer mudar o teste, ok? Vamos usar aqui uma função, como a gente vai ver mais na frente, embutida do PHP. Tá? Vamos ver o que essa função faz. Vamos salvar. E observe que quando eu salvei o meu arquivo teste, veja que eu coloquei lá nele para ele exibir, né, na tela o conteúdo aqui da função php-info. O que essa função retorna, php-info? Ela retorna aqui todo o status de funcionamento, como está funcionando o PHP na minha máquina. Então observe aqui que apenas, como a linguagem é poderosa, né, então com apenas um comando, né, ele conseguiu retornar aqui para mim, né, então ele foi lá, verificou o que a função fazia e retornou todo esse conteúdo aqui, né, HTML para mim, tá? Então, pessoal, assim, de forma bem simplificada, a gente vai encerrando a nossa aula de hoje. Vocês observaram aí que não tem muita dificuldade. Ah, professor, só um instante, eu esqueci aqui de mostrar uma coisa para vocês. Aquela configuração lá no início da aula que eu falei, que é importante, do Short Open Tag. Tem que abrir aqui em configuração. Quando você clica aqui no PHP, ele abre esse arquivo aqui, php.ini, e aqui você vai ter que procurar, né, onde está aquela tagzinha Short Open Tag, né? Então observe aqui, né, ó, Short Open Tag, default valor off, né? Vamos ver aqui. Na verdade aqui default valor on, veja que está comentado, né? Opa, http e short open tag. Bom, ok, eu vou salvar o arquivo, então você vai abrir esse arquivo php.ini, ele está lá dentro da pasta easy php, vou salvar. E aí vamos fazer um teste para ver se ele continua funcionando. Então, eu vou apagar e vou deixar a minha tag PHP só assim. Vamos ver se ele vai conseguir funcionar, ainda assim. Vou dar um Ctrl F5 para ver se ele retorna. Observe que ele não retornou erro. Por quê? Porque nós alteramos o nosso arquivo php.ini para ele, né, funcionar no modo Short Open Tag. Ok? Pessoal, uma boa semana a todos e bons estudos.